Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um podcast Analisando a Educação, que procura trazer contribuições da análise de discurso de vertente francesa para o fazer educacional. Eu sou a Maíta Canácia, sou estudante do curso de Pedagogia na Universidade de São Paulo, aqui em Ribeirão Preto, e também sou integrante do GEPALI. Olá, pessoal. Eu sou Daniela Penha, integrante do GEPALI, jornalista, mestrando em Educação com a orientação da querida professora Helena Solini. Vamos iniciar o nosso papo? No nosso grupo de estudos, a gente trabalha a análise de discurso a partir dos pressupostos de Michel Pechet. E hoje, o nosso objetivo é mostrar como esses pressupostos podem contribuir para a educação. Você tem uma ideia do que nós iremos apresentar? É sempre bom lembrar que um copo vazio está cheio de ar. É sempre bom lembrar que o ar sombrio de um rosto está cheio de um ar vazio, vazio daquilo que no ar do copo ocupa um lugar. É sempre bom lembrar, guardar de cor, que o ar vazio de um rosto sombrio está cheio de dor. Bom, para começar, nós achamos essencial relembrar alguns conceitos da AD que já foram muito trabalhados em nosso grupo de estudos. A análise de discurso pechetiana é uma teoria de entremeios, então, para ela, o sujeito é constituído por inconsciente e é demarcado pela psicanálise e pela ideologia. A AD, então, mergulha na psicanálise a partir de Freud, de Lacan, no materialismo histórico de Marx, Althusser e na linguística de Saussure, entre críticas e adesões, aproximações e rupturas. É preciso relembrar também que a AD rompe com a ideia de comunicação enquanto mensagem linear, código e decodificação. Não se analisa a língua por si só, mas sim os sentidos que a constituem, perpassam, a atravessam. O discurso, então, é definido como efeito de sentidos entre interlocutores, conforme nos mostra Orlandi em 2015. Um lugar em que se estabelece a relação entre a língua e a história, conforme também nos mostra Maldidier em 2019. Os falam a partir dos esquecimentos número 1 e número 2, e eles constituem o sujeito. É assim, eles têm a ilusão de que o que eles falam tem origem neles mesmos, e eles acreditam que o que eles falam só pode ser dito daquela forma. Tudo isso a partir dos lugares que os sujeitos ocupam e impactados pelas condições de produção, a exterioridade, tanto o contexto sócio-histórico que já está dado quando chegamos ao mundo, quanto os aspectos pessoais de cada trajetória impactam no discurso e precisam ser considerados em uma análise. Olha o que bonito o que a Annie Orlandi escreveu sobre a AD no livro Princípios e Procedimentos. Vou ler um trechinho para vocês. Problematizar as maneiras de ler, levar o sujeito falante ou leitor a se colocarem em questões sobre o que produzem e o que ouvem nas diferentes manifestações da linguagem. Perceber que não podemos não estar sujeitos à linguagem, a seus equívocos, sua opacidade. Saber que não há neutralidade nem mesmo no uso mais aparente e cotidiano dos signos. A entrada no simbólico é irremediável e permanente. Estamos comprometidos com o sentido e o político. Não temos como não interpretar. Isso, que é contribuição da análise de discurso, nos coloca em estado de reflexão e, sem cairmos na ilusão de sermos conscientes de tudo, permite-nos, ao menos, sermos capazes de uma relação menos ingênua com a linguagem. Nossa, Dani, muito bonito mesmo.
Tudo isso, então, nos faz concluir que a AD, ela ajuda a gente a enxergar além da superfície. Ela nos possibilita sair de um lugar comum, das análises óbvias e prontas para um lugar múltiplo. Os sentidos, eles são sempre muitos, né? E no ambiente escolar, isso é ainda mais evidenciado porque se nós não temos uma um entendimento sobre as ideologias, sobre os nossos esquecimentos, sobre esses conceitos que a AD nos traz, para que nós possamos aplicar o nosso fazer escolar, nós não vamos conseguir ver como a nossa pedagogia, como o nosso fazer escolar está sendo desenvolvido. Então, a partir desses conhecimentos, Dani, nós podemos realmente não ficar na base do senso comum. E quando um discurso chegar nos nossos ouvidos, nós podemos ajudar os alunos a serem críticos, a analisar aquilo, a perceber se realmente aquele discurso vem deles, se é aquilo que eles realmente querem se expressar, né? Com E eu, certeza. eu acho que é é, é uma grande forma, uma grande contribuição que a análise de discurso tem como nos ajudar no meio da educação. Com certeza. O educador que tem as ferramentas da análise do discurso, ele consegue levar para os alunos a criticidade, né? Ele Com sai da certeza. polissemia, ele vai para a paráfrase, ele apresenta o novo, ele possibilita que o aluno pense por si só, que ele faça suas próprias leituras do mundo, né? Não que ele só reproduza o que está muitas vezes ali na cartilha, no material pedagógico. Eu sempre falo, né, que a AD, ela oferece óculos para que a gente veja o mundo de maneira mais ampla, com a profundidade que o mundo exige, né? A gente sai da superfície, a gente faz um mergulho para o profundo, para o interno e para o externo também, né? Para essa relação do interno com o externo. Então, ela é uma ferramenta potente mesmo, poderosa para ajudar a gente a enxergar o mundo. E eu acredito que o educador, não sou educadora, né? Estou falando aqui na posição de jornalista, o meu lugar de fala não é enquanto educadora em sala de aula, porém o que eu vejo enquanto pesquisadora da AD é que ela possibilita que o educador ofereça para os alunos essas lentes para ver o mundo de uma forma mais ampla, para que ele tenha a criticidade, para que ele saia da reprodução para a criação, né, para a criatividade também. E tem um trechinho, Maita, muito interessante do livro Princípios e Procedimentos, que fala sobre a criatividade. É um trechinho, nossa, muito, muito rico, que fala sobre essa questão da criatividade. Eu vou ler um pedacinho dele para a gente. É desse modo que, na análise de discurso, distinguimos o que é criatividade do que é a produtividade. A criação, em sua dimensão técnica, é produtividade, reiteração de processos já cristalizados. Regida pelo processo parafrástico, a produtividade mantém o homem num retorno constante ao mesmo espaço dizível, produz a variedade do mesmo. Por exemplo, produzimos frases da nossa língua, mesmo as que não conhecemos, as que não havíamos ouvido antes, a partir de um conjunto de regras de um número determinado. Já a criatividade, é dela que nós estamos falando aqui, implica na ruptura do processo de produção da linguagem, pelo deslocamento das regras, fazendo intervir o diferente, produzindo movimentos que afetam os sujeitos e os sentidos na sua relação com a história e com a língua, e rompem, assim, sentidos diferentes. Então, o educador que tem os instrumentos da análise de discurso, né, que consegue compreender o mundo além da superfície, ele consegue também passar isso para os seus educandos, né, Maita? Realmente, Dani. Nossa, eu gostei muito desse trechinho que você leu do livro da Ellen Orlandi. E realmente dá para perceber que dentro da escola, nos nossos alunos, de nós vão partir vários
e vários sentidos, né? Porque eles são sempre muitos, e é por isso que eu sou muito grata por agora estar podendo começar a iniciar a minha formação dentro da análise de discurso, porque realmente a minha capacidade e como eu enxergo o mundo e como as pessoas falam, como elas se expressam, realmente mudou. Tudo isso, então, faz a gente concluir que a AD ajuda a enxergar além da superfície. Ela nos possibilita que nós saiamos de um lugar comum, das análises óbvias e prontos para o lugar do múltiplo. Os sentidos são sempre muitos. Isso mesmo, Maita. É isso mesmo. Dessa forma, a AD é uma ferramenta essencial para compreendermos a sociedade na qual vivemos, bem como suas amarras ideológicas. Ao compreender que somos sujeitos formados de ideologia e que tudo o que nos cerca é ideológico, nós conseguimos dar um salto em profundidade. Não mais enxergamos as coisas como elas parecem ser, mas passamos a desenrolar os fios do discurso, buscando compreender não só o que, mas também o quando, onde, o porquê, de que forma, em quais condições, para quem se destina, e outros muitos questionamentos que a AD nos leva a fazer. É um caminho sem volta para a complexidade do mundo, o profundo do ser. E de que forma tudo isso pode nos auxiliar na educação, Dani? Nós perguntamos aos professores que integram o GEPALI e que pesquisam a análise de discurso de que forma esses conhecimentos auxiliaram em seus fazeres. E olha só o que elas responderam. Olá, pessoal. Meu nome é Maria Júlia, sou professora. Já fui professora de educação infantil, agora estou com os alunos mais velhos. E desde que eu entrei na sala de aula, desde que eu entrei na educação infantil, a análise de discurso me acompanha. Ela me acompanha, pois me instrumentaliza a ser uma professora mais reflexiva, uma professora mais atenta, uma professora mais sagaz. Através da AD e do conceito de ideologia, eu sempre fico procurando entender em quais ideologias as minhas práticas se inserem. Então, prestar atenção para não naturalizar alguns discursos, para não naturalizar algumas ideias, e de fato entender que sempre somos capturados pelas ideologias, mas que sejam ideologias que coloquem o aluno sempre a ser autor do seu próprio discurso, a ser autor das suas próprias atividades, que coloque sempre o aluno a argumentar. Nesse ponto também a análise de discurso é importante, pois ela me ensina a como oferecer espaços de escuta para os alunos, em como oferecer espaços de argumentação, de disputas de sentidos, para que todos eles possam ser autores e possam ser responsáveis pelo próprio dizer. Esses são apenas alguns conhecimentos, alguns conceitos que eu utilizo em minha prática. Outro conceito muito importante, aliás, outra ideia muito importante, é a perceber os indícios nas falas dos sujeitos, perceber as pistas das falas dos sujeitos e entender qual é o contexto no qual eu estou inserida, quais são as condições de produção do meu trabalho, com quais sujeitos eu estou lidando, o que eu devo fazer, então, segundo as minhas condições de produção. Então, esses são apenas alguns dos conhecimentos que a análise de discurso oferece para mim, a prática pedagógica, e que direciona a minha prática pedagógica, me fazendo ser uma professora sagaz e uma professora reflexiva, sempre preocupada em oferecer a liberdade para os estudantes e o desenvolvimento acadêmico. Olá, meu nome é Paula e sou coordenadora pedagógica. Eu gostaria de destacar aqui a importância dos estudos da análise do discurso, no meu percurso, na minha profissão. Nós sabemos que a análise de discurso concebe a linguagem como uma mediação necessária, entre o homem e a realidade natural e social, pegando as palavras de Eni Orlandi. E eu consigo hoje em dia enxergar a dimensão, a importância de tudo isso a partir da posição de sujeito que os professores ocupam, da posição de sujeito que os alunos ocupam, E
em tudo que acontece no dia a dia da escola, em todo esse processo de ensino e de aprendizagem, e que depende de toda essa relação, né? De toda essa inter-relação, de todos esses processos, esses deslocamentos, né? Esse trabalho simbólico do discurso que nós conseguimos observar. Então, de fato, estudar a análise de discurso está proporcionando para mim, dentro da escola, conseguir observar melhor e contribuir muito mais para uma educação de qualidade. Nossa, quantos posicionamentos interessantes, né, Dani? Muito, Maita, muito bom ouvir os professores, ouvir quem está no chão da sala, quem está ali no fazer do dia a dia, né? A AD, quando utilizada na educação, ela é uma grande ferramenta de transformação. Ela possibilita que os educadores compreendam os alunos como sujeitos únicos, singulares. Assim, as práticas passam a contemplar a trajetória de cada um e a respeitar o espaço e tempo dos sujeitos alunos. Cada sujeito, múltiplo que é, aprende de um jeito. Jean Biarnès, no brilhante texto Ser e as Letras, publicado em 1993, fala sobre a troca tão necessária para que a educação aconteça e os sujeitos aprendam. É preciso que o sujeito sinta sua individualidade respeitada, bem como sua história e os aprendizados que somou até ali. Ele também precisa criar com as letras uma relação de funcionalidade, ou seja, é preciso que as letras lhe façam sentido. Nossa, Dani, é verdade. Sobre isso, eu vou ler um trechinho aqui de um texto para a gente. Para que, pela letra, eu possa conhecer-me outro, é necessário que eu possa antes reconhecer-me nela. Se sou obrigado a reconhecer nela o outro que eu deveria ser, antes de me reconhecer a mim próprio, encontro-me mergulhado num nonsense, num delírio, e o problema de aprendizagem da leitura, letras do outro, quando não houve antes iniciação à escrita, minhas letras, cartas para o outro, é o problema da alfabetização numa língua diferente da materna, é o problema dos métodos da leitura, sejam quais forem, quando, em vez de serem uma ferramenta a serviço do aprendiz, fazem dele o objeto de uma ideologia pedagógica. Tudo que o aluno pode fazer é, então, aderir ao espelho oferecido da letra, sem nele se reconhecer. Essa aderência anula todo o espaço de jogo e, impedindo então de se ver outro, impede o acesso a qualquer funcionalidade da letra, ou então cria uma funcionalidade mínima que logo se perderá. Quando os sujeitos professores compreendem a sala de aula como um espaço da troca, passam também a analisar seus próprios fazeres, possibilitando o deslocamento, a transformação. Nossa, muito bonito, né, Maita? E essa autoanálise é essencial para o fazer do professor. E ela também traz aos sujeitos professores as ferramentas para analisar o entorno, percebendo, por exemplo, como a docência tem sido discursivizada nos últimos tempos, e então buscando posicionar-se. Como diz a professora Elaine Assolini, os professores e professoras precisam ser nutridos sempre. Esse trabalho nunca termina. É sempre bom lembrar que um copo vazio está cheio de ar. E assim nós abrimos e fechamos com Gilberto Gil, que assim como a AD, nos mostra que há sempre mais a enxergar, há sempre mais a ver. É possível sair da superfície, porque até num copo vazio tem ar. Eu sou Daniela Penha, agradeço muito a participação de todos vocês. Eu sou a Maíta Canácia, obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.